E aí, meu povo, tudo massa, tudo certo? Vamos falar sobre a crise do sistema colonial brasileiro? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. Na nossa última aula, eu falei para vocês que a crise da mineração, a crise mineradora, fez com que surgisse aqui no Brasil uma nova classe social. Classe essa que a gente chama de classe média. Uma classe formada por profissionais liberais, uma classe formada por médicos, por advogados, por juízes, por professores. Mas lembrem que a classe média brasileira, ela se formou na Europa, já que aqui no Brasil, na época, não existiam universidades. E, por sinal, aquela classe média, no início, ela era formada por filhos de mineradores. Quando os mineradores começaram a perceber, lembram disso, pessoal? Quando os mineradores começaram a perceber que as suas minas estavam secando, os mineradores decidiram investir no futuro dos seus filhos, mandando esses meninos para a Europa. Depois de formados, esses meninos retornam para o Brasil. Retornam para compor a nossa classe média. Sendo que lembrem que no século XVIII, lá na Europa, a burguesia estava criticando o absolutismo. A burguesia estava criticando o antigo regime. Essa crítica feita pela burguesia a gente chama de iluminismo. Então, lá na Europa, a nossa classe média, a classe média brasileira, ela manteve contato com a ideologia, com o pensamento iluminista. E sendo influenciada pelo iluminismo, mantendo contato com o iluminismo lá na Europa, quando a classe média ela retorna para o Brasil, é óbvio que ela traz para o Brasil o pensamento iluminista. Pessoal, a gente ainda vai falar sobre iluminismo. A gente vai aprofundar esse conteúdo. A gente vai falar sobre os filósofos iluministas. Mas, a princípio, eu só preciso que tu saibas que o iluminismo defende a liberdade. A palavra de ordem do iluminismo é a liberdade. A burguesia europeia, ela queria se tornar livre do controle exercido pelo rei. Por isso que o iluminismo ele fazia oposição ao absolutismo, fazia oposição ao antigo regime. Até porque lembrem que um governo absolutista é um governo ditatorial, é a ditadura do rei. E era isso o que a burguesia não queria mais. A burguesia europeia no século XVIII, ela queria ser livre para se manifestar da forma que ela quisesse. Então a palavra de ordem do iluminismo, anotem isso no caderno, é liberdade. Mas pessoal, lembrem que no século XVIII, o Brasil era uma colônia de Portugal. E o que é uma colônia? Uma colônia é um pedaço de terra que está preso a uma metrópole por uma imposição feita pelo rei, feita pela metrópole, imposição essa que a gente chama de pacto colonial. Então entendam, quando a classe média ela retorna para o Brasil, a classe média ela começa a incentivar a população brasileira a lutar pela sua liberdade. Mas entendam, a liberdade para uma colônia é o fim do pacto colonial. Ou seja, a liberdade para uma colônia é se livrar do controle exercido pela sua metrópole. Traduzindo, a liberdade para uma colônia é se tornar um país independente. E aí, se deixando influenciar pela classe média, a população brasileira ela vai começar a se revoltar contra Portugal. São essas revoltas essas que defendiam, que tinham por objetivo a independência do Brasil,
São essas revoltas que a gente chama de revoltas coloniais, são essas revoltas que marcam o início da crise do sistema colonial brasileiro. E como primeira revolta emancipacionista, como primeira revolta que vai defender a independência do nosso país, uma revolta que explode lá em Minas Gerais, chamada de Inconfidência Mineira. Se bem, pessoal, que deixa eu falar uma coisinha para vocês. Isso vale tanto para a Inconfidência Mineira quanto para a Conjuração Baiana, tá? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana são colocadas nos livros de história como sendo revoltas. Revoltas contra Portugal, revoltas onde o Brasil vai lutar pela sua independência. Mas eu preciso que vocês saibam que na realidade mesmo, nem a Inconfidência Mineira, nem a Conjuração Baiana foram revoltas. Se aparecer na prova que foram revoltas, obviamente coloquem como verdadeiro, porque a nossa história oficial ela é contada assim. Mas na realidade não foram revoltas, porque elas não chegaram a acontecer. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram apenas conspirações. E o que é uma conspiração? É você planejar algo contra alguém. Então, na realidade, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram apenas conspirações contra Portugal. Para ser mais específico, coloque no caderno. Lá em Minas Gerais, existia uma loja maçônica. Loja essa que ficava em uma cidade chamada de Vila Rica, hoje a cidade de Ouro Preto. Então existia na época uma loja maçônica chamada de Arcádia Mineira. E pessoal, é legal que vocês saibam, vocês precisam ter essa consciência, tá? A maçonaria, ela não é uma sociedade secreta. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Ah, a maçonaria é uma sociedade secreta, mas não é. É tanto que você vê onde estão as lojas maçônicas, sempre tem um símbolo na frente da loja maçônica. Você sabe quem é maçom. Então a maçonaria não é uma sociedade secreta. A maçonaria é uma irmandade. Ou seja, só é maçom aquele que é convidado por outro maçom para fazer parte da loja maçônica. Então a maçonaria não é sociedade secreta, e sim irmandade. E lá em Minas Gerais, na época, lá em Vila Rica, existia uma loja maçônica chamada de Arcádia Mineira. E a Arcádia Mineira, ela era formada por integrantes da classe média de Minas Gerais. E ela era formada também por mineradores. Traduzindo, essa irmandade, a Arcádia Mineira, essa loja maçônica, ela só convidava para fazer parte das reuniões integrantes da elite de Minas Gerais. Seja essa elite econômica, os mineradores, seja essa elite intelectual, a classe média. Mas, pessoal, vocês podem me perguntar o seguinte: mas Everaldo, e Tiradentes? Tiradentes não era um maçom? Ele não fazia parte da Arcádia Mineira? Pessoal, a figura de Tiradentes é uma figura bastante controversa, tá? Não existe entre os historiadores um consenso. Há quem diga que Tiradentes ele era pobre, há quem diga que Tiradentes ele enriqueceu, inclusive se tornou minerador. Se ele enriqueceu ou se ele morreu pobre, pessoal, isso não muda em nada a nossa lógica. Tiradentes, coloquem no caderno, ele era o único integrante da Arcádia Mineira, e aí isso é consenso, ele era o único integrante da Arcádia Mineira que tinha uma origem humilde. Ou seja, a família do Tiradentes, ela era uma família muito pobre.
Se ele conseguiu enriquecer ou não, não há consenso. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas o fato é que Tiradentes ele era o único maçom da Arcádia Mineira que tinha uma origem humilde. E, pessoal, percebam que dessa forma, dentro da loja maçônica, dentro da Arcádia Mineira, Tiradentes ele era uma exceção. Tiradentes ele destoava dos outros maçons, porque todos os outros maçons da Arcádia Mineira, todos, vinham de uma família aristocrática, vinham de uma família rica. Tiradentes não. Rico ou não, o fato é que Tiradentes ele não tinha dote familiar. Ele não vinha de uma família rica. Ele tinha uma origem humilde, e isso é consenso. E, pessoal, se Tiradentes ele foge à regra, é porque, obviamente, existia interesses por trás disso. Pessoal, a Arcádia Mineira, essa loja maçônica, vai conspirar contra Portugal. Ou seja, a Arcádia Mineira ela vai planejar uma revolta contra Portugal. Mas, obviamente, a Arcádia Mineira ela tinha a consciência que essa revolta poderia não dar certo. E se a revolta não desse certo, pessoas seriam punidas. Então, se no meio da Arcádia Mineira existe um indivíduo sem dote familiar, ou seja, se dentro da loja maçônica existe um indivíduo que não tem uma família poderosa para lhe defender, esse indivíduo, o Tiradentes, obviamente, seria a pessoa vulnerável a essa punição. Traduzindo, pessoal, para a Arcádia Mineira, Tiradentes ele seria um escudo. Se a revolta não desse certo, alguém teria que ser punido, alguém teria que levar a culpa. E a culpa, obviamente, foi atribuída a Tiradentes. No final, Tiradentes acabou sendo acusado de ter sido ele o arquiteto da revolta, quando na realidade não foi. Tiradentes ele foi escolhido a dedo. Tiradentes ele não tinha uma família influente dentro de Minas Gerais. Logo, ele poderia ser facilmente acusado de ser o grande arquiteto da revolta e acabar sendo o indivíduo a ser punido. E a gente sabe que foi isso que acabou acontecendo, né, pessoal? Então, cuidado, tá? Arcádia Mineira, uma loja maçônica que vai planejar uma revolta contra Portugal. Revolta essa que nem chegou a acontecer. Vocês lá na frente vão ver que ela nem chegou a acontecer, mas ela foi planejada. E Tiradentes ele seria o escudo dessa revolta caso ela não desse certo. Entendido isso, pessoal? Entendido isso mesmo? Ótimo. Coloquem no caderno, por favor, objetivos da Inconfidência Mineira. Primeiro objetivo, proclamação de uma república. A Arcádia Mineira planejou uma revolta contra Portugal e essa revolta deveria transformar o Brasil em uma república independente. Inclusive, a grande inspiração da Arcádia Mineira era na República Norte-Americana. Ou seja, o Brasil deveria seguir o modelo adotado nos Estados Unidos, uma república federativa. A capital dessa república, o primeiro objetivo da Arcádia Mineira, transformar o Brasil em uma república independente. A capital dessa república seria a cidade de São João del Rei. O segundo objetivo seria construir a primeira universidade brasileira, que seria uma universidade de direito, uma faculdade de direito, sendo que essa faculdade seria construída em Vila Rica, em Ouro Preto, a capital do Brasil, pelo que foi planejado pela Arcádia Mineira. A capital do Brasil seria São João del Rei, mas o centro universitário seria Vila Rica. Vila Rica seria a cidade universitária
enquanto que São João del Rei seria a nossa capital, o nosso centro político. Como último objetivo da Arcádia Mineira, primeiro objetivo, proclamar uma república. Segundo objetivo, construir a primeira universidade do Brasil. Terceiro objetivo, adotar uma bandeira para o nosso país, uma bandeira revolucionária, que é, como vocês podem perceber, a bandeira de Minas Gerais. Uma bandeira com um triângulo de cor vermelha, o vermelho representando a luta, o sangue derramado pela independência do Brasil. Mas vejam que em torno desse triângulo existem palavras em latim, que se a gente traduzir, a gente chega à seguinte frase: liberdade, ainda que tardia. Essas letras em torno do triângulo significam isso. Liberdade, ainda que tardia. Liberdade, ainda que tardia, porque a inspiração da Arcádia Mineira era na independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram independentes no dia 4 de julho de 1776. A Inconfidência Mineira, ela aconteceu em 1789. Então, se comparada aos Estados Unidos, a independência do Brasil seria tardia. Mas antes tarde do que nunca. Então, liberdade, ainda que tardia. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Pelo que ficou planejado, o gatilho da revolta, aquilo que iria fazer com que a revolta explodisse em Minas Gerais, seria a execução de uma derrama. Pessoal, a derrama é o confisco de bens de mineradores que não pagavam os impostos. Para ser mais específico, o minerador que não pagava um imposto chamado de finta, esse minerador seria punido com a derrama. E a derrama é o confisco de bens. Os militares portugueses iriam tomar todos os bens desse minerador que não pagou a finta. E como muitos mineradores, em 1789, como muitos mineradores não pagaram a finta, porque lembrem, as minas de ouro estavam secando. Muitos mineradores já não tinham mais ouro para pagar a Portugal na forma de impostos. Mas esses mineradores estavam à beira de perderem tudo que eles construíram ao longo da vida. Volto a dizer, a derrama é o confisco de bens. Então, o gatilho da revolta seria a execução dessa derrama. A derrama, o confisco dos bens, estava marcada para acontecer no dia 11 de abril de 1789. Então, no dia 11 de abril, quando os militares começassem a confiscar os bens dos mineradores, esse seria o gatilho para o início da revolta. Mas aí é que está. No dia 11 de abril, no dia que estava marcado para a execução da derrama, no dia 11 de abril, antes que a derrama fosse executada, antes que os militares começassem a confiscar os bens dos mineradores, um maçom, um integrante da Arcádia Mineira, chamado de Joaquim Silvério dos Reis, ele procurou o governador de Minas Gerais, chamado de Visconde de Barbacena, que era um português, e era ele, o Visconde de Barbacena, que estava incumbido de executar essa derrama. Então, Joaquim Silvério dos Reis, ele que era um maçom, ele que participou das reuniões da Arcádia Mineira, ele que sabia que naquele dia, quando a derrama começasse, iria explodir uma revolta,
Antes que a derrama começasse, Joaquim Silvério dos Reis, ele procurou o Visconde de Barbacena, ele procurou o governador de Minas Gerais e fez uma delação premiada. Ou seja, Joaquim Silvério dos Reis, que não tinha pago a finta, em troca do perdão da sua dívida, ou seja, Visconde de Barbacena prometeu que os bens de Joaquim Silvério dos Reis não seriam confiscados. Então, em troca do perdão da dívida, Joaquim Silvério dos Reis falou para o Visconde de Barbacena tudo o que estava planejado para acontecer. Então, o Visconde de Barbacena, imediatamente, ele decretou a dissolução da derrama. A derrama estava programada, os militares estavam só esperando o ok do Visconde de Barbacena para eles começarem a confiscar os bens dos mineradores. Sendo que o Visconde de Barbacena, tendo a informação do Joaquim Silvério dos Reis, o Visconde de Barbacena, para evitar a revolta, ele cancelou, ele dissolveu, ele cancelou a derrama. Mas não só isso. Joaquim Silvério dos Reis, ele entregou os nomes de todos aqueles que faziam parte da Arcádia Mineira. Joaquim Silvério dos Reis, ele entregou o nome de todos aqueles que conspiravam contra Portugal. E 34 pessoas foram presas. O Visconde de Barbacena mandou decretar a prisão de 34 pessoas. Portanto, no dia 11 de abril de 1789, em vez de uma derrama, o que é uma derrama, pessoal? O confisco de bens, ótimo. Então, no dia 11 de abril, tendo as informações dadas pelo Joaquim Silvério dos Reis, o Visconde de Barbacena, em vez de decretar uma derrama, em vez de executar a derrama, o Visconde de Barbacena, ele executou uma devassa. Cuidado para não confundir, tá? Derrama, confisco de bens. Devassa, a prisão dos líderes de um movimento. Então, sabendo o nome de todos aqueles que conspiravam contra Portugal, o Visconde de Barbacena, ele decretou a prisão de 34 pessoas. No dia 11 de abril, 34 pessoas foram presas lá em Minas Gerais. Essa prisão a gente chama de devassa. E como eu já falei para vocês, aquelas 34 pessoas disseram para o Visconde de Barbacena que elas foram influenciadas pelo Tiradentes, que o grande arquiteto, o cara que teve a ideia de organizar uma revolta contra Portugal, o grande artífice da Arcádia Mineira seria o Tiradentes. Como Tiradentes ele não tinha uma família influente, não tinha um dote familiar, então Tiradentes, obviamente, era o indivíduo, era o maçom mais vulnerável a uma punição. Então, aqueles 34 indivíduos, muitos deles vocês conhecem, vocês estudam esses caras em literatura, tá, pessoal? Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, o Alvarenga Peixoto, o Antônio Tomás Gonzaga. Então, todos esses caras foram presos. Eles eram literatas e eles também eram maçons. E todos eles colocaram a culpa no Tiradentes. Tiradentes ele foi preso, sem ter uma família que lhe desse respaldo. Tiradentes ele foi preso, foi julgado e foi condenado à morte. No dia 21 de abril, Tiradentes ele foi esquartejado na Praça da Cadeia, que era uma praça localizada no centro de Vila Rica.
lá na Praça da Cadeia, no centro de Vila Rica, Tiradentes teve o seu corpo esquartejado e depois as partes do corpo do Tiradentes foram espalhadas por Minas Gerais. Isso para que a morte de Tiradentes servisse de exemplo. Nunca se manifeste contra Portugal, porque se você se manifestar, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com Tiradentes. Ou seja, a morte do Tiradentes serviu para controle social de Portugal. Através do medo, Portugal queria evitar novas conspirações aqui no Brasil. Mas não adiantou, tá, pessoal? Como segunda revolta, que também foi uma conspiração, como segunda revolta, a Conjuração Baiana. Sendo que a Conjuração Baiana, ela é também conhecida por outros nomes. Coloque no caderno. Tanto faz falar Conjuração Baiana, Revolta dos Búzios ou a Revolta dos Alfaiates. Lembrando que por mais que a gente diga que a Conjuração Baiana foi a Revolta dos Búzios, foi a Revolta dos Alfaiates, foi a segunda revolta emancipacionista da história do Brasil, a Conjuração Baiana não chegou a ser uma revolta. Assim como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana foi apenas uma conspiração. E pessoal, coloquem no caderno, por gentileza, que no caso da Conjuração Baiana, essa conspiração, ela foi tramada, ela foi feita por uma loja maçônica chamada de Cavaleiros da Luz. Enquanto que a Inconfidência Mineira foi uma conspiração, foi uma revolta planejada pela Arcádia Mineira, a Conjuração Baiana foi uma conspiração, foi uma revolta planejada pelos Cavaleiros da Luz. Sendo que aí é que tá, preste atenção. Eu falei para vocês agorinha que a maçonaria é uma irmandade. Então você só se torna maçom se você for convidado por outro maçom. Então entendam que cada loja maçônica, ela adota uma postura independente. Por exemplo, a Arcádia Mineira só convidava integrantes da elite para participar daquela irmandade. Só participava das reuniões da Arcádia Mineira ou integrantes da classe média, que eram intelectuais, ou mineradores, ou seja, somente a elite de Minas Gerais. No caso dos Cavaleiros da Luz, essa loja maçônica, ela era aberta, ela convidava para as reuniões não só pessoas ricas, não só senhores de engenho, não só integrantes da classe média, não só intelectuais, mas os Cavaleiros da Luz, eles também convidavam para as reuniões, eles também convidavam para a maçonaria. Lá em Salvador, negros, pessoas pobres. E dentre esses negros, existiam ex-escravos, negros alforriados, e também existiam escravos de ganho. Presta atenção, tá, pessoal? Lá em Salvador, na loja Cavaleiros da Luz, participavam das reuniões da maçonaria, inclusive escravos. Escravos de ganho. Escravos de ganho eram aqueles escravos que tinham a permissão do senhor de engenho para irem até a cidade. Então, esses escravos de ganho que frequentavam a cidade de Salvador, muitos deles foram convidados para participar das reuniões dos Cavaleiros da Luz. Inclusive, coloquem no caderno que os grandes articuladores dessa revolta contra Portugal, aí sim, os grandes arquitetos da Conjuração Baiana,
foram 4 negros. 2 alfaiates, que eram escravos de ganho, chamados de Manuel Faustino e João de Deus, e 2 soldados, que eram ex-escravos, chamados de Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. E aí, pessoal, os Cavaleiros da Luz, eles planejaram a revolta, mas entendam que os Cavaleiros da Luz, eles contavam com a participação de pessoas pobres também. E isso, obviamente, vai refletir nos objetivos da Conjuração Baiana. Por favor, coloquem, primeiro objetivo da Conjuração Baiana, proclamação da República. Sendo que no caso da Conjuração Baiana, essa república, ela era inspirada na República Francesa, na primeira República Francesa, que a gente chama de Convenção. A Convenção foi a terceira fase da Revolução Francesa, e naquela fase a França se torna uma república, pela primeira vez na sua história. E aquela República Francesa, a Convenção, era uma república democrática. Rico e pobre tinham acesso ao voto. Na França, na terceira fase, na Convenção. Na primeira República Francesa, ricos e pobres tinham acesso ao voto. Então, na Bahia, os Cavaleiros da Luz, eles queriam a mesma coisa. Que o Brasil se tornasse um país independente de Portugal, que o Brasil se tornasse uma república, mas uma república democrática, onde os pobres, onde os negros também tivessem acesso à cidadania, acesso ao voto. E aí, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é, sempre que vocês estiverem estudando Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, façam um quadro comparativo, tá? Por exemplo, Inconfidência Mineira, revolta elitista. Conjuração Baiana, revolta popular. Inconfidência Mineira, planejada, articulada pela elite de Minas Gerais. Conjuração Baiana, planejada, articulada por 4 negros pobres. Inclusive, 2 deles eram escravos de ganho. A Inconfidência Mineira, ela se inspirava na República Norte-Americana. A Conjuração Baiana se inspirava na República Francesa, na primeira República Francesa. Entendem? Então fica como dica, tá? Faz um quadro comparativo. Então, primeiro objetivo dos Cavaleiros da Luz, transformar o Brasil em uma república democrática. Segundo objetivo, o fim da escravidão. E, por sinal, coloquem no caderno isso. A única revolta no período colonial, a única revolta que aconteceu aqui no Brasil no período colonial, que defendeu o fim da escravidão, pelo menos a título de vestibular, a única revolta foi a Conjuração Baiana. Então, qualquer outra revolta, por exemplo, Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana, que já já a gente vai falar dela, falou em qualquer outra revolta que não a Conjuração Baiana, qualquer outra revolta vai defender a manutenção da escravidão. A Conjuração Baiana foi a única revolta que aconteceu no período colonial que chegou a defender o fim da escravidão. Por mais que lembrem que o que aconteceu na realidade foi apenas uma conspiração. Ou seja, a revolta ela foi planejada, mas ela não chegou a ser executada e já já vocês vão entender o porquê. Terceiro objetivo da Conjuração Baiana, o aumento dos soldos. Pessoal, soldo é salário militar. Lembram? Eu disse para vocês que a Conjuração Baiana
ela foi articulada. Essa revolta teve como os seus principais articuladores 4 negros, 2 alfaiates e 2 soldados, que eram ex-escravos. Então, a Conjuração Baiana queria que o salário dos soldados aumentasse. E esse aumento salarial para os soldados a gente chama de aumento de soldos. Entendido isso? Massa. Pessoal, vejam bem. No dia 12 de agosto de 1798, na parede de uma igreja, que por sinal é muito famosa lá em Salvador, tá? A Igreja do Bonfim. Na parede da Igreja do Bonfim, escreveram o seguinte texto: Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo em que todos seremos livres e felizes. Então, no dia 12 de agosto, a parede da Igreja do Bonfim, ela foi pintada com esse texto. E, obviamente, esse texto é um aviso, né, pessoal? Povo da Bahia, espera aí, porque está para chegar o tempo em que todos nós seremos livres. Ou seja, é um aviso, né? Povo da Bahia, espera aí. Tá para acontecer uma revolta e nessa revolta a gente vai acabar com a escravidão e todo mundo vai ser livre. Entendem? Obviamente, esse texto, ele foi um aviso. E foi aí que o governador da Bahia, que era um português, chamado de Dom Fernando José, ele ofereceu uma quantia em dinheiro, ele ofereceu uma recompensa para quem dissesse para ele quem foi o autor daquele texto. E foi aí que um maçom, um cavaleiro da luz, que era escravo de ganho e que, obviamente, pensou nessa recompensa como uma fonte de compra de alforria. Então, um escravo de ganho, que era maçom, e que participava das reuniões dos Cavaleiros da Luz, diante dessa oferta de recompensa, oferta essa que foi prometida pelo governador, esse escravo de ganho, chamado de José da Veiga, ele que era um ferreiro, ele procurou o governador da Bahia e disse quem foi que escreveu. Quem escreveu aquele texto foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens. E Luiz Gonzaga das Virgens, ele foi preso. Foi preso e torturado. E sob tortura, ele acabou falando tudo. O que é que os Cavaleiros da Luz estavam planejando? Ele falou que eles estavam planejando uma revolta, que essa revolta queria que o Brasil se tornasse uma república democrática, independente de Portugal, enfim. Luiz Gonzaga das Virgens, ele acabou falando tudo. E aí, no dia 25 de agosto, os 4 articuladores da Conjuração Baiana, os 4 que planejaram a revolta, acabaram sendo presos. Um, na realidade, já estava preso, Luiz Gonzaga das Virgens. Mas todos os outros, o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o João de Deus, enfim, os outros 3 foram presos. E os 4 foram executados. Os 4, até porque eram pobres, né, pessoal? Negros, pobres, obviamente não tinham família influente nenhuma. Então os 4 foram presos, foram esquartejados, para que eles também, assim como Tiradentes, servissem de exemplo para quem cogitasse se revoltar contra Portugal. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo?
Então preste atenção. Preste atenção. Inconfidência Mineira, século XVIII. Conjuração Baiana, século XVIII. Isso significa dizer que desde o século XVIII, a sociedade brasileira, ela desejava a independência do Brasil. Por 2 vezes, inclusive, a sociedade brasileira conspirou. Chegou a planejar uma revolta contra Portugal. Mas essas revoltas não chegaram a acontecer. Ou seja, a sociedade brasileira ela tinha vontade de viver em um país independente. Mas o Brasil ainda não tinha força para se tornar um país independente. Isso porque, pessoal, aqui no Brasil, historicamente falando, tá? Aqui no Brasil, sempre existiu um problema que até hoje se mantém. Quando eu digo para vocês que o Brasil desejava, desde o século XVIII, se tornar independente de Portugal, mas não conseguia se tornar, não tinha força para se tornar independente, é porque aqui no Brasil, desde o período colonial, falta algo que até hoje a gente não encontra. União. Percebam, em nenhum momento a Inconfidência Mineira, em nenhum momento a Arcádia Mineira cogitou se unir a outras províncias do Brasil. Em nenhum momento os Cavaleiros da Luz cogitaram se unir a outras lojas maçônicas, a outras províncias brasileiras. Era a Bahia que queria fazer com que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Era Minas Gerais que queria que o Brasil se tornasse um país independente. Entendem? A união entre os estados brasileiros sempre foi um problema. É diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que existiam 13 colônias. E que aquelas colônias eram bem diferentes. Existiam colônias de povoamento, existiam colônias de exploração. Mas na hora que se falou de independência, as 13 colônias, por mais diferentes que fossem, se uniram contra a Inglaterra. Então essa união, até hoje no Brasil não existe. Ao contrário, né, pessoal? De vez em quando a gente se depara com determinados movimentos que a gente até preferiria de nem saber que eles existem, porque dá uma tristeza tão grande, né? A gente sabe que existem grupos no nosso país que são grupos separatistas, que defendem a separação de determinadas regiões. Então a união sempre faltou no nosso povo. O povo brasileiro nunca, na história do Brasil, nunca se uniu. Os estados do nosso país se uniram todos em prol de alguma coisa. Isso nunca aconteceu. Isso aconteceu nos Estados Unidos, mas no Brasil não. Cada estado que quisesse ser o estado heróico do nosso país. O Brasil só é independente por conta da Bahia, o Brasil só é independente por conta de Minas Gerais. Então a união, ela faltou no nosso país. E falta até hoje, infelizmente. Então o Brasil, desde o século XVIII, queria se tornar independente de Portugal. Mas por mais que quisesse, a população brasileira não se unia, os estados brasileiros não se uniam, logo o Brasil não tinha força para se tornar um país independente. É por isso que a gente diz que a independência do Brasil, ela não foi feita de dentro para fora, porque internamente faltava a união. A independência do Brasil veio de fora para dentro. Para ser mais específico, coloquem no caderno, a independência do Brasil, ela foi uma consequência da era napoleônica. Pessoal, Napoleão Bonaparte, ele se torna cônsul francês
ele se torna presidente da França no ano de 1799. E, por sinal, Napoleão se torna presidente da França através de um golpe. Golpe esse que é bem famoso, chamado de golpe do 18 de Brumário. E, pessoal, Napoleão Bonaparte, obviamente a gente não vai aprofundar a era napoleônica agora. Eu não vou falar do governo de Napoleão em detalhes, porque a gente vai falar dele quando eu estiver falando de Revolução Francesa. Então, lá na frente, na nossa aula de geral, no nosso módulo de moderna, a gente vai aprofundar, mas agora não. Agora eu só quero que vocês saibam que o Napoleão Bonaparte, ele conseguiu industrializar a França. A França, no governo de Napoleão, se torna uma potência industrial. Pessoal, para ser ainda mais específico, a França se torna uma potência industrial no início do século XIX. Mas naquele momento, um outro país, chamado de Inglaterra, já era um país industrializado. O primeiro país a se industrializar no mundo foi a Inglaterra. E a Inglaterra se industrializou no século XVIII. A França no início do século XIX. E, pessoal, um país que se industrializa é um país que produz através de máquinas, logo produz em larga escala. Traduzindo, um país industrializado é um país que necessita ampliar mercados consumidores. Então, a França, de Napoleão Bonaparte, precisando ampliar seus mercados consumidores, a França, querendo tomar os mercados consumidores da Inglaterra, até porque, obviamente, a Inglaterra e a França vão disputar o mercado consumidor europeu naquele momento. Eram as duas potências industriais do mundo naquele momento. Então, a França, o Napoleão, querendo tomar os mercados consumidores da França, ou melhor, querendo tomar os mercados consumidores da Inglaterra. Napoleão, em 1806, ele decreta o famoso bloqueio continental. Traduzindo, Napoleão Bonaparte ele proibiu os países europeus de comprarem, de consumirem produtos da Inglaterra. Se você é um país europeu e quer consumir algum produto, quer importar algum produto, importe da França, mas não compre da Inglaterra. Segundo Napoleão, o país europeu que importasse produtos ingleses seria punido com um ataque militar. Traduzindo, o país que desobedecesse o bloqueio continental seria atacado pelo exército francês, pelo exército de Napoleão, que na época era considerado o exército mais poderoso, era o exército mais bem treinado do mundo. E aí vejam, em 1807, portanto, um ano depois de decretar o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte ficou sabendo que Portugal estava importando produtos da Inglaterra. O rei de Portugal, o Dom João VI, que nem era rei ainda, tá, pessoal? Mas a gente já pode chamar de rei porque isso facilita o teu estudo. A gente não precisa ser completamente acadêmico, não. Principalmente se tratando de uma prova de ensino médio, tá? Então, Dom João VI só se tornou rei mesmo em 1814. Mas não tem problema, ele era príncipe regente na época. Mas eu já posso chamar de rei, tá? Napoleão ficou sabendo que o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, o rei de Portugal, permitiu que os portugueses importassem produtos da Inglaterra. E quando Napoleão soube disso, Napoleão declarou guerra a Portugal. Sendo que aí é que está. Dom João VI, sabendo que Portugal não tinha condições de enfrentar
a França em guerra. Dom João VI, com medo de ser capturado, Dom João VI com medo de ser punido por Napoleão, Dom João VI ele decidiu fugir. Dom João VI, para ser bem específico, em novembro de 1807, Dom João VI ele foge de Portugal e vem para o Brasil. A família real portuguesa, juntamente com a sua corte, chega aqui no Brasil em janeiro de 1808. Em novembro de 1807, a família real portuguesa, com medo de Napoleão, foge de Portugal. O rei abandona o seu povo. E a corte portuguesa foge para o Brasil. Os portugueses, a corte portuguesa, chega no nosso país em janeiro de 1808. Sendo que aí é que está. Dom João VI chegou aqui no Brasil preocupado com duas coisas. A primeira, a possibilidade de um ataque francês. Pessoal, Napoleão declarou guerra a Portugal, mas o rei de Portugal fugiu. Então, na cabeça de Dom João VI, isso não aconteceu, mas na cabeça de Dom João VI, isso poderia acontecer. Napoleão poderia vir atrás dele. Na cabeça de Dom João VI, a qualquer momento, a França poderia atacar o Brasil. Porque o rei de Portugal estava no Brasil. Então, Dom João VI ele estava muito preocupado. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele estava muito preocupado. Ele estava com medo do Brasil ser atacado pela França. Ele estava com medo de Napoleão Bonaparte vir atrás dele. Não à toa, Dom João VI, com medo da possibilidade de um ataque francês ao território brasileiro. Não à toa, Dom João VI aqui no Brasil, ele mandou uma carta para a Inglaterra pedindo proteção militar. Pessoal, prestem atenção. Na época, tá? Século XIX, iniciozinho do século XIX, o exército francês, o exército de Napoleão, ele era considerado o exército mais poderoso do mundo, porque era o exército mais disciplinado do mundo. Sem contar nas estratégias militares de Napoleão, que eram fantásticas. Napoleão era um gênio. Quando ele pensava em estratégia militar, ele era um gênio. Mas, pessoal, o exército francês era considerado o mais poderoso do mundo. Mas a marinha inglesa, ela era considerada a marinha mais poderosa do mundo. Traduzindo, em terra firme, na época as pessoas acreditavam que ninguém em terra firme tinha condições de vencer a França. Mas no mar, para as pessoas, o que se dizia na época é que no mar ninguém vencia a Inglaterra. E, pessoal, o próprio Napoleão, tá? O próprio Napoleão, ele foi derrotado pela Inglaterra no mar, tá? Em uma batalha chamada de Batalha de Trafalgar. Na Batalha de Trafalgar, a marinha napoleônica, não o exército, a marinha napoleônica foi derrotada pela marinha inglesa. Então, naquele momento, no início do século XIX, em terra firme, a França era tida como o país mais poderoso do mundo. No mar, era a Inglaterra. Então, se Napoleão Bonaparte atacasse o Brasil naquele momento, em 1808, se Napoleão atacasse o Brasil, esse ataque só poderia, naquele momento, acontecer pelo mar. Já que, obviamente, na época não existia ainda aviação de guerra. Então, o ataque francês contra o Brasil só poderia acontecer pelo mar. Então, Dom João VI ele manda uma carta e pede proteção à Inglaterra. E o governo inglês ele deu proteção ao Brasil.
deu proteção a Dom João VI. A Inglaterra mandou navios de guerra para a nossa costa, para proteger o Brasil caso Napoleão atacasse o nosso país. Mas em troca dessa proteção, a Inglaterra fez uma exigência a Dom João VI. E a exigência foi a abertura dos portos. Dom João VI, para ser protegido pela Inglaterra, para que a Inglaterra mandasse navios para a costa brasileira, Dom João VI ele teve que abrir os portos brasileiros. Traduzindo, Dom João VI ele teve que permitir que a população brasileira importasse produtos ingleses. Ou seja, pessoal, Dom João VI, para ser protegido pela Inglaterra, ele teve que acabar com o pacto colonial aqui no Brasil. Então, vê que coisa interessante. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal, oficialmente, né, pessoal? Oficialmente, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. O rei de Portugal estava aqui no Brasil. Mas para o rei de Portugal ser protegido pela marinha inglesa, ele teve que decretar o fim do pacto colonial. Ele teve que abrir os nossos portos. Ou seja, na prática mesmo, o Brasil se tornou um país independente naquele momento. O Brasil tinha o seu próprio governo. O Brasil, naquele momento, em 1808, o Brasil não estava recebendo ordens de Portugal, porque o rei estava aqui. Então, o Brasil tinha o seu próprio governo. A corte estava aqui no Brasil. Então, o Brasil tinha a sua própria corte. E agora o Brasil é livre para comercializar com quem quiser. Poderia comprar produtos de quem quisesse. Então, entendem, pessoal? Entendem? Na teoria, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Mas na prática, o Brasil, com a abertura dos portos, com a chegada da corte portuguesa, o Brasil, na prática, se tornou um país independente. O Brasil passou a ter seu próprio governo, passou a ter a sua própria corte e era livre para comercializar com quem quisesse. Mas eu disse para vocês que quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, ele chegou preocupado com duas coisas. A primeira, a possibilidade de um ataque francês, que não aconteceu, mas na cabeça de Dom João VI poderia ter acontecido. Então, Dom João VI resolve esse problema pedindo proteção à Inglaterra, mas em troca, Dom João VI teve que abrir os nossos portos, o que marca o fim do pacto colonial. O Brasil estava livre para comercializar com quem quisesse. A segunda preocupação de Dom João VI era com a infraestrutura do Rio de Janeiro. Pessoal, a cidade do Rio, na época, era a nossa capital. Então, era lá que Dom João VI tinha que se instalar junto com a corte portuguesa. Sendo que aí é que tá. A cidade do Rio ela era a nossa capital, mas na época a cidade do Rio, principalmente se comparada às capitais europeias, a cidade do Rio ela era uma cidade rudimentar. Pessoal, alguns livros colocam que em 1808 a população do Rio de Janeiro girava em torno de 30 mil habitantes. E só a corte portuguesa, somente a corte de Portugal, tinha 15 mil. Então, como é que 15 mil pessoas vão chegar em uma cidade onde a população gira em torno de 30 mil pessoas? Entendem? A cidade do Rio, ela não tinha infraestrutura, ou seja, a cidade do Rio ela não estava preparada para receber a corte portuguesa. Por isso mesmo, Dom João VI, preocupado com a infraestrutura do Rio de Janeiro, Dom João VI ele decidiu reformar a cidade. A cidade do Rio foi modernizada, ela foi ampliada para que ela pudesse acomodar bem a corte de Portugal. Mas aí é que tá. Para modernizar a cidade do Rio, para ampliar a cidade do Rio, para melhorar a infraestrutura do Rio de Janeiro,
para investir na nossa capital, Dom João VI ele precisou aumentar os impostos. E esse aumento de impostos acabou provocando uma revolta aqui em Pernambuco. Essa que foi a nossa última revolta colonial, chamada de Revolução Pernambucana de 1817. Por sinal, Revolução Pernambucana de 1817 ou a Revolta dos Padres, mesma coisa. Pessoal, Revolução Pernambucana ou Revolta dos Padres, porque essa revolta, que por sinal chegou a acontecer, tá pessoal? Anota no caderno. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram apenas conspirações, não chegaram a acontecer. A revolta não chegou a acontecer. A Revolução Pernambucana chegou a acontecer. E pessoal, a Revolução Pernambucana, essa revolta, ela foi planejada por uma loja maçônica chamada de Areópago de Itambé. E o Areópago de Itambé era uma loja maçônica formada principalmente por senhores de engenho, era uma loja maçônica formada por intelectuais. E aí a peculiaridade do Areópago de Itambé era uma loja maçônica formada por muitos sacerdotes. Muitos padres aqui em Pernambuco eram maçons na época. E, por sinal, esses padres maçons, curiosamente, eles eram ordenados pelo Seminário de Olinda. O Seminário de Olinda, ele ordenava padres e eram esses padres ordenados pelo Seminário de Olinda que acabavam se tornando maçons, que acabavam se tornando integrantes do Areópago de Itambé. E, pessoal, a elite de Pernambuco, os senhores de engenho, os intelectuais, os próprios padres de Pernambuco ficaram indignados com Dom João VI, porque Dom João VI aumentou os impostos não para investir no Brasil, mas para investir apenas na cidade do Rio de Janeiro, para que a cidade se tornasse mais confortável para ele, para Dom João VI. Então a elite pernambucana não aceitou esse aumento de impostos. E aí explode aqui em Pernambuco, em março de 1817, explode uma revolta armada, a Revolução Pernambucana. Mas, pessoal, coloquem no caderno, por gentileza, que em abril de 1817, em março, explode essa revolta. Inclusive, quem quiser, coloca no caderno, que os pernambucanos chegaram a proclamar uma república, tá? Pernambuco chegou a se separar do resto do Brasil, tá? O que eu não estou dizendo que eu concorde, tá, pessoal? Até porque eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Uma das coisas que eu lamento muito é a falta de união que existe no nosso país até hoje. Eu lamento muito, de vez em quando, assistir, ler matérias que falam sobre grupos que existem no Brasil hoje, que são grupos segregacionistas. Então, ao contrário, eu acho que o nosso povo, ele deve cada vez mais se unir em prol do nosso país. Mas, enfim, não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que isso foi bom, que isso foi ruim. Mas o fato é que Pernambuco chegou a se separar do resto do Brasil. Pernambuco chegou a se tornar uma república independente. Isso em março de 1817. Mas em abril, um mês depois, Dom João VI decidiu atacar Pernambuco. Dom João VI convoca o exército brasileiro, a maior parte dos militares eram portugueses. Então Dom João VI ele convoca o exército brasileiro e manda o exército atacar Pernambuco. Em maio, Pernambuco se rende. Para ser mais específico, no dia 19 de maio,
Pernambuco se rende. E para punir Pernambuco, Dom João VI, ele reduziu parte do nosso território. Parte do território pernambucano foi perdido por conta da Revolução Pernambucana. Dom João VI, ele separou de Pernambuco o que hoje a gente chama de Estado de Alagoas. Até então, até a Revolução Pernambucana de 17, não existia o Estado de Alagoas. Alagoas era Pernambuco. Mas como Pernambuco se revoltou contra Dom João VI, para punir Pernambuco, Dom João VI reduziu uma parte do território pernambucano. Pernambuco perde Alagoas. Mas, pessoal, coloquem no caderno que 4 anos depois da Revolução Pernambucana, portanto em 1821, Dom João VI ele retornou para Portugal. Em 1817, Dom João VI ele enfrenta a Revolução Pernambucana, ele recupera Pernambuco, mas 4 anos depois, ele retorna para Portugal. Sendo que aí é que está. Coloquem no caderno. Dom João VI ele não retornou para Portugal por livre e espontânea vontade. Ele retornou para Portugal por livre e espontânea pressão. Pessoal, Dom João VI ele tinha a consciência de que quando ele chegasse em Portugal, ele seria humilhado pelos portugueses. Lembram? Quando a França declarou guerra a Portugal, o rei de Portugal abandonou o seu povo. Dom João VI, naquele momento, só pensou nele. E, obviamente, na corte dele. Dom João VI abandonou o seu país e fugiu para o Brasil. Então, Dom João VI, ele sabia que lá em Portugal ele era tido como um covarde. Dom João VI, ele sabia que lá em Portugal ele seria humilhado. Como foi? Então, eu preciso que vocês entendam que Dom João VI ele retornou a Portugal em 1821 não por livre e espontânea vontade. Ele voltou porque ele foi obrigado. Isso porque, coloquem no caderno, por favor, em 1820, portanto 1 ano antes de Dom João VI retornar para Portugal, em 1820, explodiu uma revolta lá em Portugal, conhecida pelo nome de Revolução do Porto. E aquela revolução, a Revolução do Porto, transformou Portugal em uma monarquia parlamentarista. Traduzindo, os portugueses, em 1820, eles retiraram, através de uma Constituição, os portugueses retiraram os poderes de Dom João VI e Portugal se tornou uma monarquia parlamentarista. Portugal passaria a ser governado por um primeiro-ministro. Sendo que aí é que está. O parlamento português mandou uma carta para Dom João VI, que estava no Brasil, dizendo que se Dom João VI não voltasse imediatamente para Portugal, o parlamento português iria eleger um novo rei. Traduzindo, ou Dom João VI voltava para Portugal, ou ele deixava de ser rei de Portugal. E, obviamente, Dom João VI, para não perder o trono, ele decidiu voltar para Portugal. Isso em 1821. Sendo que aí tem um detalhe. Pessoal, Dom João VI ele era medroso. Isso ele era covarde. A ponto de abandonar o seu próprio país. Mas ele não era burro. Não faltava inteligência a Dom João VI. Dom João VI ele sabia que quando ele retornasse para Portugal, primeiro, ele seria humilhado. E segundo, tudo o que ele fez aqui no Brasil, o parlamento português iria desfazer. Até como forma de humilhar mesmo.
E aí lembrem que quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, ele fez um acordo com a Inglaterra. Em troca de proteção, ele fez o quê? Abriu os nossos portos. E abrindo os nossos portos, Dom João VI permitiu que o Brasil comercializasse com qualquer nação amiga, principalmente com a Inglaterra. Mas entendam que isso para Portugal era péssimo. Para a burguesia portuguesa, lembrando que burguesia são comerciantes, então isso para os comerciantes de Portugal isso era péssimo. Porque entendam, se o Brasil só podia comprar produtos de Portugal, isso significa dizer que o Brasil só poderia comprar produtos da burguesia portuguesa. Ou seja, a burguesia de Portugal, até Dom João VI abrir os nossos portos, a burguesia de Portugal ela tinha total controle sobre o mercado consumidor brasileiro. A partir do momento que Dom João VI abre os portos, a burguesia de Portugal ela perde uma parte significativa do mercado consumidor do Brasil. Porque uma parte significativa do mercado consumidor brasileiro, em vez de comprar produtos portugueses, compraria produtos da Inglaterra ou de qualquer outra nação amiga. Então, o bom para Portugal, o bom para a burguesia portuguesa, é que o Brasil fosse seu mercado consumidor exclusivo. Ou seja, o bom para a burguesia de Portugal era restabelecer o pacto colonial sobre o Brasil. E Dom João VI, ele sabia disso. Dom João VI, antes de voltar para Portugal, ele fez essa leitura. É tanto que Dom João VI ele volta para Portugal, mas ele deixa no Brasil o seu filho mais velho, chamado de Dom Pedro I. E antes de voltar para Portugal, Dom João VI, ele chama Dom Pedro para conversar e diz para o Dom Pedro o seguinte: Pedro, meu filho, eu vou voltar para Portugal para não perder o trono, mas eu vou lhe deixar no Brasil. Eu vou lhe deixar no Brasil porque quando eu voltar para Portugal, eu serei humilhado. Eu fugi, para os portugueses eu sou um covarde, então os portugueses vão me humilhar. E não só isso. A burguesia portuguesa, ela vai querer fechar os portos brasileiros. Ela vai querer restabelecer o pacto colonial, para que o Brasil se torne um mercado consumidor exclusivo de Portugal. Sendo que os brasileiros não vão aceitar. Até porque entendam, pessoal. Se eu sou o Brasil e só posso comprar produtos de você que está me assistindo, você pode me superexplorar. Se eu só posso comprar o seu produto, por exemplo, eu quero um sapato, e eu só posso comprar esse sapato de você, você vai superfaturar esse sapato. Você vai dizer, Everaldo, o sapato custa 10 mil reais. E eu vou dizer, porra, que absurdo. E tu vai dizer, sim. E daí? Tu acha um absurdo, mas tu só pode comprar sapato a mim. Portanto, tu não tem escolha. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? O pacto colonial para Portugal era bom. Para os comerciantes de Portugal era bom. Porque eles teriam a exclusividade sobre o mercado consumidor brasileiro. Mas para o Brasil isso era péssimo. Porque se o pacto colonial fosse restabelecido e o Brasil só pudesse comprar produtos de Portugal, obviamente a população brasileira teria que comprar produtos superfaturados. É diferente de quando você tem liberdade comercial. Se os portos estão abertos, eu vou comprar produtos do país que vender o produto pelo preço mais barato. Mas se eu não tenho escolha, obviamente, se eu sou obrigado a comprar os produtos de alguém, eu com certeza irei comprar esses produtos por um preço exorbitante. Então, Dom João VI, ele disse para Dom Pedro exatamente isso. Pedro, eu vou te deixar aqui no Brasil, porque quando eu voltar para Portugal, eu vou ser humilhado. E a burguesia de Portugal, ela vai querer fechar os portos brasileiros. Ela vai querer recolonizar o Brasil.
ela vai querer restabelecer o pacto colonial, sendo que a população brasileira não vai aceitar. E vai explodir uma nova revolta no Brasil. Já teve a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Então, se Portugal fecha os portos brasileiros, isso vai servir de pretexto para que o Brasil se revolte mais uma vez. E numa dessas vezes que o Brasil se revoltar, o Brasil vai conseguir a sua independência. Então, Pedro, eu, teu pai, eu, Dom João VI, vou te deixar no Brasil para tu proclamar a independência desse país. Porque como eu sei que os brasileiros não vão aceitar o fechamento dos portos e eles vão se revoltar, como eu sei que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai se tornar um país independente, eu prefiro que essa independência seja feita por você. Eu, Dom João VI, prefiro que você, Dom Pedro I, que é meu filho, eu prefiro que você proclame a independência do Brasil. Porque, pelo menos assim, você, que é meu filho, vai governar esse país. Tá dando para entender, pessoal, meu raciocínio? Tá dando para entender? Então, na cabeça de Dom João VI, e para mim a leitura que ele fez foi perfeita. Eu acho que a leitura que ele fez foi perfeita. Na cabeça de Dom João VI, a burguesia de Portugal iria fechar os portos brasileiros, o Brasil não iria aceitar, o Brasil iria se revoltar e existiria a possibilidade do Brasil conseguir se tornar um país independente. Então, se é para o Brasil se tornar independente, que o Brasil se torne independente sendo governado por Dom Pedro I. Ou seja, para mim, Dom João VI, se é para o Brasil ficar independente, eu prefiro que o Brasil seja governado pelo meu filho. Então, Dom João VI deixa Dom Pedro I aqui, volta para Portugal, e Dom Pedro I, seguindo os conselhos do pai, Dom Pedro I fica no Brasil para proclamar a nossa independência. Então, seguindo os conselhos do pai, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, que fica no interior de São Paulo, Dom Pedro I, ele proclama a nossa independência. E a partir do momento que Dom Pedro proclama a independência do Brasil, a gente diz que com isso, com o 7 de setembro, se tem fim o período colonial brasileiro e se tem início o segundo período da nossa história, que a gente chama de período imperial. Mas, pessoal, sobre o período imperial, a gente só fala no nosso módulo 4. E pessoal, para a gente finalizar a nossa aula por hoje, e por sinal, finalizar a aula de hoje e o nosso módulo 2, o módulo de Brasil colonial. A partir da próxima aula, vocês já terão acesso ao módulo 3, o módulo de Idade Moderna. Beleza? Então, simbora. Página 19, primeira questão. Sobre a Inconfidência Mineira, são feitas as seguintes afirmações. Item 1. Estava entre os objetivos de boa parte dos conspiradores de Vila Rica, lembrando que Vila Rica, Minas Gerais, a constituição de um regime republicano no Brasil. Perfeito. Lembrem que esse era um dos objetivos da Arcádia Mineira, da loja maçônica que articulou aquela conspiração. Item 2. Havia também, por parte dos inconfidentes, a preocupação com o desenvolvimento de produtos manufaturados, ou, em outras palavras, objetivavam a diminuição da dependência de artigos importados. Isso é perfeito também. Lembrem que era um dos objetivos da Inconfidência Mineira revogar o alvará de Dona Maria I a Louca, que proibia a existência de manufaturas no Brasil, com exceção das de algodão. Item 3. A nova capital seria transferida para Belo Horizonte. Aí já está falso.
A Arcádia Mineira queria transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para São João del Rei e não para Belo Horizonte, tá bom? Então, resposta letra A de amor. Segunda questão. O alfaiate João de Deus falou em alfaiate. Lembrem que nós estamos falando da conjuração baiana. Conjuração baiana, Inconfidência baiana, Revolta dos alfaiates ou ainda a Revolta dos búzios. Então, o alfaiate João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viverem em igualdade e abundância. Lembrem que a conjuração baiana, ela defendia o fim da escravidão. Então, essa igualdade não seria econômica, não seria social. Essa igualdade seria jurídica. Todos os homens deveriam se fazer franceses para que assim todos os homens se fizessem livres. Inclusive, lembrem daquele slogan da Revolução Francesa que diz: liberdade, igualdade e fraternidade. O texto faz referência à conjuração baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais pessoal, a grande diferença da conjuração baiana para as outras revoltas é que a conjuração baiana foi a única que defendeu o fim da escravidão. Por isso que a gente diz que essa revolta é uma revolta popular. A letra A diz: defender a igualdade econômica, falso. A igualdade defendida pela conjuração baiana é uma igualdade jurídica. Letra B. Introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal. Não foi a conjuração baiana que introduziu esse pensamento liberal no nosso país. Esse pensamento ele foi introduzido pela classe média. Letra C. Propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos. A Conjuração Baiana não se inspirou na independência dos Estados Unidos. Aí foi a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana se inspira na República Jacobina, que foi uma república francesa. Letra D. Apresentar um caráter elitista, falso. A Conjuração Baiana ela foi liderada por pessoas vinculadas a classes populares. Por exemplo, alfaiates, por exemplo, soldados. Então, pessoas que na época eram pessoas muito pobres. Então, a Conjuração Baiana ela não foi elitista, ela não foi burguesa, ela foi popular. Letra E. Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Perfeito. Resposta, letra E. Terceira questão. Em 1808, a família real portuguesa, fugindo do cerco napoleônico, transferiu-se para o Brasil, que de colônia se tornou sede da monarquia. Os 13 anos, os quais a corte permaneceu no Rio de Janeiro, tiveram grande importância política e econômica para o Brasil. Uma das principais características desse período, lembrando esse período, é chamado de período joanino, o período em que a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro. Diminuição do fluxo de mercadorias, falso ao contrário. Lembrem que Dom João ele abriu os nossos portos às nações amigas. Então, o fluxo de mercadorias no Brasil aumentou. Letra B. Início do ciclo da borracha, falso. O ciclo da borracha é República Velha, portanto, é posterior. Letra C. Abertura dos portos ao comércio exterior, perfeito.
O Brasil, a partir do período joanino, o Brasil ele vai gozar de uma liberdade comercial. O Brasil poderia comercializar com qualquer nação que o governo considerasse uma nação amiga. Dentre essas nações, a principal foi a Inglaterra. Então, resposta letra C. Quarta questão. O povo brasileiro, às vésperas da Revolução Pernambucana, percebia a roubalheira de camarilha de corruptos insaciáveis e cantava quadras de protestos como: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e se esconde, passa de barão a visconde. Então, item 1. No ano de 16, o Nordeste foi assolado por uma grande seca que afetou a agricultura de subsistência e provocou a queda da produção de algodão e açúcar. Perfeito. Lembrem que em 17, quando explodiu a Revolução Pernambucana, aqui em Pernambuco estava acontecendo uma grave crise econômica por conta dessa seca. É por isso que os senhores de engenho, eles não aceitaram pagar impostos. Lembrem que Dom João VI aumentou os impostos para investir na modernização e na ampliação do Rio de Janeiro. Item 2. O prejuízo dos grandes proprietários ligados à exportação foi imenso, mas os mais prejudicados foram as massas trabalhadoras. Perfeito, pessoal. Trabalhadores livres que recebiam um salário muito baixo, eles vão passar fome, porque essa seca vai fazer com que a agricultura de subsistência ela tenha uma queda significativa e com a queda na agricultura, consequentemente, o preço do alimento ele sobe, fazendo com que a população pobre, ela obviamente sinta mais necessidade, ela passe por mais privações. Então, item 2 está perfeito. Item 3. O aumento de impostos e a criação de novos impostos para o sustento da corte no Rio de Janeiro contribuíram para tornar ainda pior a qualidade de vida da população de Pernambuco, à medida que o preço dos gêneros de primeira necessidade tornou-se proibitivo aos pobres. Perfeito, né? O trabalhador livre, aquele que recebia um salário muito baixo, ele não vai ter acesso a esse alimento, portanto, ele vai passar por mais necessidade, por mais privações. Muitos vão passar fome, inclusive. Então, resposta letra D de dado. Todas estão corretas. Quinta e última questão. A classe dominante brasileira era, em sua maioria, conservadora. Desejava manter as estruturas econômicas e sociais baseadas no sistema agrícola, na escravidão e na exportação. Contudo, havia nas cidades alguns liberais que esperavam mudanças mais profundas na política e na sociedade. Essas pessoas, elas esperavam, elas acreditavam na soberania popular, na democracia e até mesmo numa república. Portanto, vejam, soberania popular, democracia e república, segundo o texto, eram desejos de um pequeno grupo de liberais, porque a classe dominante brasileira, na sua maioria, segundo o texto, era conservadora. Então, se a classe é conservadora, a classe quer que o Brasil continue a ser uma monarquia. Se a classe dominante é conservadora, ela quer manter a escravidão. Se a classe é conservadora, ela restringe a participação popular na vida política. Enfim. A aceitação de Dom Pedro pela elite brasileira visava a... Por que a elite aceitou Dom Pedro como líder do nosso processo de independência? Segundo o texto, porque a nossa classe ela é conservadora. Lembrem que no período joanino, o Brasil se tornou um reino unido. Se o Brasil é um reino unido e a nossa elite é conservadora,
Ela quer que o Brasil continue a ser uma monarquia escravocrata, latifundiarista. Então, a nossa elite aceitou Dom Pedro como líder da nossa independência, letra A, para manter o nosso país sob a tutela da metrópole portuguesa. Falso. Se a elite brasileira escolheu Dom Pedro para ser o nosso líder na independência, é porque a gente quer romper com Portugal. Letra B. Evitar transformações mais bruscas na ordem social e política. Perfeito. A nossa elite, segundo o texto, é conservadora, consequentemente, ela quer evitar transformações mais radicais na ordem social, ou seja, ela quer manter a escravidão e ela também quer evitar uma ruptura mais brusca na ordem política, ou seja, ela quer manter a monarquia. Portanto, resposta letra B de bola. Com isso, a gente finaliza a nossa segunda aula virtual. A gente finaliza o nosso segundo módulo também. Na nossa aula da semana que vem, a gente inicia o módulo 3, o módulo de Idade Moderna. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem atentos às nossas redes sociais, porque assim que a situação se normalizar, a gente volta para as nossas aulas presenciais, tá bom? Até porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula, se Deus quiser.